E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Celso da Photon e hoje eu vou mostrar como é que a gente vai usar esse CLP aqui, o FX1N20MR, como um semáforo. Vou mostrar primeiro aqui como é que eu fiz as ligações, né? E depois a gente vai ver o diagrama aqui que eu montei, né? Para entender como é que vai ser a lógica. Então, ligações, o que eu fiz aqui? Eu usei 3 LEDs, né? Um de cada cor, um vermelho, um verde e um amarelo. Eles estão ligados por meio de uma fonte de 12 volts nesse circuito. A ideia básica é o seguinte, eu tenho aqui a alimentação de 12 volts e como é que funciona? O negativo é comum para os 3 LEDs, tá? E o positivo, o que ele faz? Ó, o positivo está entrando aqui ó, pelo amarelo, ele está passando pelo comum dos 3 contatos da bobina, tá? E o que vai acontecer? Quando a gente rodar o programa lá, a cada momento, o que ele vai fazer? Ele vai fechar uma das bobinas. Então, no começo ele vai fechar a primeira bobina, depois ele vai abrir a primeira bobina, vai fechar a segunda bobina, vai abrir a segunda bobina, vai fechar a terceira bobina e vai abrir a terceira bobina. E vai ficar nesse ciclo, tá? Abrindo e fechando essas bobinas na sequência. E com isso ele vai fazer o efeito cada hora vai acender um LED correspondente, né? E vai trabalhar como se fosse um semáforo. Então, só para esclarecer um pouquinho mais, vamos examinar aqui o vermelho, ó. Olha só a fiação do vermelho. Ó, vem um fio negativo, entra aqui no LED, no vermelho, no catô do LED, tá? E o fio positivo, esse aqui é o positivo, de onde ele vem? Ele vem aqui ó, do contato. Aqui, ó, eu tenho esses dois, você pode pensar o seguinte, onde tem esses 2 parafusos aqui é uma chave, que ela vai ficar abrindo e fechando. Então, olha só a lógica aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, esse vermelho que entra aqui, eu tenho esse amarelo que sai aqui, ó, e ele entra aqui, e depois para onde ele vai? Ele vai para o positivo. Por que ele entra aqui? Porque isso aqui são os comuns das outras bobinas. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho o comum de uma bobina, aqui da outra bobina e da outra bobina, liguei os 3 em comum e depois liguei no positivo. Então, o que vai acontecer? Essa primeira bobina ela vai ficar fechando e abrindo. As outras também, mas sempre a sequência, sempre vai ser uma bobina vai fechar, vai abrir, depois a próxima vai fechar, vai abrir, depois a próxima vai fechar e vai abrir. E com isso vai acendendo, né? Vermelho, depois o verde, depois o amarelo, né? Depois volta para o vermelho de novo, vai ficar nessa sequência. Vamos examinar isso daqui, ó, no programa, né? Deixa eu tirar o flash agora um pouquinho para ficar melhor para a gente entender aqui, ó. O que nós temos aqui, ó, no nosso diagrama? Eu tenho aqui, ó, inicialmente, eu tenho esse componente aqui, ó, o M8013. O que é isso daqui? Esse 8013, ele é um clock interno que tem no CLP, tá? Ele é como se fosse um oscilador, uma chave, que vai ficar fazendo isso, vai ficar fechando e abrindo, tá? O período dessa chave é 1 segundo, ou seja, em 1 segundo ela vai ficar metade chave fechada. Então assim, ó, metade chave fechada, metade chave aberta. Então ela vai ficar fazendo isso, ó, abrindo e fechando, tá? Aqui, ó, ele ilustra nesse diagrama aqui, ó, ele ilustra que eu tô usando essa aqui, ó, essa memória aqui, 8013, tá? O período dela é 1 segundo, né? Frequência 1 Hz, então ela vai ficar, ó, nesse período, metade do período, meio segundo ligada, metade desligada. Então ela vai ficar sempre piscando, tá? Acendendo e apagando. Eu vou rodar um pouquinho o programa para a gente ver o que vai acontecer com essa chave rodando. Essa chave, quando ela fica piscando, o que ela faz? Ela vai acionar para mim um contador. Essa bobina aqui, ó, que está com esse C0 aqui, esse K39, o que é isso daqui? Esse C0 aqui é o endereço da bobina, tá? E o 39 é a contagem, ela vai contar até 39. Então vai acontecer o seguinte, ó. Essa chave aqui, ela vai ficar abrindo e fechando. Cada vez que ela abre e fecha, ela vai incrementar esse contador aqui, tá? Eu vou pôr para rodar esse primeiro pedaço para a gente entender essa primeira parte, tá? Então vamos lá, vamos pôr para rodar aqui. Onde que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, no simulador. Vou mandar rodar o simulador e a gente vai entender essa primeira parte. Então, olha só, olha a chave piscando.
ou seja, ligando e desligando. Cada vez que ela liga e desliga, o que ela faz? Ela incrementa esse contador aqui, ó. Aqui é o valor atual do contador. Então, está em 17, 18, 19. Ele vai contando. Bom, continuando aqui na lógica do programa, na parte de baixo aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos esses símbolos aqui, que são símbolos de um condicional, uma condição que tem que ser satisfeita. E aqui também temos uma outra condição que tem que ser satisfeita também. Eu vou dar um stop agora nessa programação para a gente entender melhor. Ó. Primeiro, o que nós temos aqui? Ó? Y0, Y1, Y2. O que são isso aqui? São as 3 bobinas, tá? Em cada uma dessas bobinas aqui tá ligado um LED, tá? Nessa daqui, ó, tá ligado o LED vermelho. Aqui tá ligado o LED verde. E aqui tá ligado o LED amarelo. O que acontece? Em cada momento, um desses LEDs vai acender de acordo com as condições que estiverem satisfeitas aqui, ó. Vamos entender a primeira condição aqui, ó. A primeira condição, o primeiro teste aqui, ele faz a seguinte avaliação. C0, ele faz o seguinte, ó. Maior ou igual a C0. K0. O que é isso aqui? Significa o seguinte, ó. Se C0 for maior ou igual a K0, o que é K0? K0 é o número decimal de 0. Importante entender aqui é o seguinte, todo número que tiver um K, aliás, todo símbolo que você vê aqui que você tem um K, é um número decimal. Então, onde você vê K15, é o decimal 15. K38 é o decimal 38, tá? Então, vamos entender essa primeira parte aqui, ó. Maior ou igual a C0 é maior ou igual a K0. Então, ele está dizendo o seguinte, essa primeira condição significa o seguinte, ela vai ser válida se o C0 for maior ou igual a 0, essa primeira condição é válida. Aqui nós temos uma outra condição. Aqui é o seguinte, ó, C0. Se o C0 for menor ou igual a K15, ou seja, se o C0 for menor ou igual a 15, essa outra condição é válida também. Se essa condição for válida e essa também, isso aqui é como se tivessem duas chaves, né? As duas chaves vão estar fechadas. Como as duas chaves vão estar fechadas, o que vai acontecer? Vai fechar o circuito e vai energizar a bobina Y0, ou seja, vai fazer acender o primeiro LED, tá? E aí, o que vai acontecer? Por quanto tempo essa condição vai ficar válida? Enquanto o C0 aqui ó, for maior ou igual a 0 e for menor ou igual a 15. Como isso aqui é um contador, ele vai estar sempre aumentando o valor. Quando passar de 15, o que vai acontecer? Ele vai apagar ele vai desenergizar essa bobina e, consequentemente, vai apagar o primeiro LED. Agora, vamos para a condição aqui de baixo, ó. Essa condição é a seguinte, ó. Se o C0 aqui for maior ou igual a 16, essa condição aqui primeira vai ser válida. E se o C0 for menor ou igual a 31, essa outra condição vai ser válida. Essas duas condições sendo válidas, o que vai acontecer? Vai energizar, segundo a bobina, consequentemente vai fazer acender o segundo LED aqui, tá? Durante quanto tempo esse segundo LED vai ficar aceso? Enquanto o contador ó, for maior ou igual a 16 e o contador for menor ou igual a 31, vai ficar aceso. Vai energizar a segunda bobina, consequentemente vai ficar aceso o segundo LED. Quando o contador for passar de 31, o que vai acontecer? Vai apagar o LED. Aí, ó, aí já vem para a próxima condição. Ó, quando o contador for maior ou igual a 32 e quando esse contador aqui for menor ou igual a 38, vai acender o terceiro LED, tá? Eu falo contador porque o C é de contador, tá? E ele sempre está se referindo a quem? Sempre a C0. Quem é C0? É esse contador aqui, ó. Então, vamos rodar esse processo aqui para a gente entender como é que está funcionando, tá? Vamos lá, vamos pôr para rodar aqui na simulação. A gente vai ver as numerações aqui, variando. Então, olha só, olha o contador mudando aqui. Ó, 6, 7, 8. Então, ele está na primeira faixa aqui, ó, na primeira condição satisfeita. Então, tá vendo que tá aqui, tá em azul, quer dizer, a primeira bobina ligada. Quando passar de 16, o que vai acontecer? Ó? Aí a segunda condição é satisfeita. Então, olha só, essa faixa tem que estar satisfeita. Enquanto estiver entre 16 e 31, aí a segunda bobina ligada. Quando passar de 31, aí ele vai desligar. Então, olha só, 29, 30, 31. Olha o que aconteceu.
Ele já começou o quê? Aí já foi a terceira condição que começou a ser satisfeita, ou seja, enquanto C0 for menor ou igual a 32, for maior ou igual a 38, a terceira bobina vai ficar acesa. Agora, o que é interessante a gente ver aqui é o seguinte, ó, quando esse contador aqui, ó, ele vai até quanto? Até 39. Quando chegar em 39, ó, outra condição importante, ó, quando o C0 for igual a 39, o que é feito? É uma outra instrução que chama RST-C0. O que é isso aqui? Ele vai zerar o contador. Então, quando for 39, ele pega e vai mover zero aqui para esse contador. Consequentemente, a contagem começa de novo, começa o ciclo. Então é assim que esse circuito funciona. Agora eu vou pegar, eu já carreguei esse circuito no CLP, tá? A gente vai ver isso aqui funcionando no CLP. Eu vou dar um stop aqui. Agora nós vamos voltar aqui para o CLP, tá? Eu vou ligar a luzinha aqui para a gente ver. Nós vamos propor para rodar, né? Sempre lembrando, né, que pôr para rodar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apertar essa chavinha aqui, ó. É a chavinha que faz ele parar. Né? Parar ou rodar o programa que está no CLP. Ó. No momento ele está no stop. Agora eu vou apertar aqui o RAM para rodar e a gente vai ver rodando aqui. Então, ó, quando começa com quem? Com o vermelho. Vou apagar aqui o flash. Ó, o vermelho. E ele vai ficar um tempo, que é o tempo que está especificado na condição. Passar daquele tempo, o que ele vai fazer? Ele vai alternar para o verde. Ele trocou agora. Agora o verde também vai ficar um tempo especificado lá pelo contador. Aí depois que passar esse tempo, o que ele vai fazer? Ele vai apagar o verde e vai acender o amarelo. Então tá passando o tempo, aí ele trocou, agora o amarelo, né? O amarelo tá lá, tá aceso. Aí depois do amarelo foi pro vermelho. Não sei se vocês viram que o amarelo ficou um tempo menor, porque o programa é um tempo menor para o amarelo, tá? Para ficar mais ou menos parecido com o farol, né? O amarelo não fica muito tempo aceso. E aí ele fica repetindo esse ciclo aqui, ó. Tava no vermelho, tá no verde agora, depois vai para o amarelo e continua nesse ciclo. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, se inscreve no canal, dá um like, né? Eu vou procurar fazer vídeos dos produtos que eu tô vendendo, né? Isso aqui é um produto que eu vendo na minha loja, né? Eu vendo o CLP com cabo, tá? E eu tenho outros vídeos também, né? Quem quiser ver, eu tenho outros vídeos onde eu detalho bem a parte das conexões, como é que liga o cabo, como é que faz essa parte do cabo, pro cabo funcionar. Então é isso aí, pessoal. Valeu!